Olá, muito bom dia, ou boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você vai visualizar este vídeo. Estou aqui de volta, estou hoje trazendo um vídeo especial que contempla a disciplina de História. Como professor da rede pública estadual, estarei fazendo esse vídeo para atender às necessidades dos meus alunos. Então, hoje será específico para alunos do nono ano do ensino fundamental. Estarei fazendo uma exposição sobre o capítulo 3, vai falar sobre a Era Vargas. Então, fique até o final desse vídeo, veja a exposição desse texto, deste capítulo. No final do capítulo será aplicado uma atividade. Então, uma boa aula e faça como é aplicado. Então vamos para a página 42, capítulo 3, a Era Vargas. Getúlio Vargas é talvez uma das figuras mais polêmicas da história do Brasil. Por quê? Para uns ele foi um ditador cruel a serviço das elites. Para outros, era o pai dos trabalhadores e o maior estadista brasileiro. Que é a capa de introdução. Vamos para o primeiro tópico, na página 43, do tenentismo antes de 1930. Nos anos 1920, as oligarquias no Brasil continuavam fazendo o uso da corrupção e da violência para chegar e também conservar o poder. Então, nós vemos lá nos primeiros capítulos, capítulo 1 e 2, muita ênfase nessa oligarquia do Brasil da primeira espada, da primeira república. E aí temos um movimento que vai surgir, o tenentismo, nome que se deve ao fato de seus líderes serem jovens oficiais do exército, eram capitães e tenentes, daí chamaram genericamente de tenentes. E eles vão promover algumas revoltas. A primeira delas é o primeiro 5 de julho, ainda na página 45, que vai surgir uma carta fazendo acusações a Arthur Bernardes, embora que a carta foi dita como falsa, mas o movimento já estava em desenvolvimento. E aí nós vamos para a página 44, 2 anos depois nós temos o segundo 5 de julho, outro levante dos tenentistas. Agora, o primeiro acontece no Rio de Janeiro e o segundo agora vai acontecer em São Paulo. E aí nós temos a coluna Prestes, com cerca de 1.800 homens. A coluna Prestes partiu para a guerra no interior do Brasil, buscando apoio do povo para a sua luta contra o governo, esse governo oligárquico. Vamos olhar um mapa na página 44, que retrata a marcha da coluna Prestes, 1924-1927. Página 45, nós temos aí 1930, um marco na história do Brasil. Então, o ambiente desse período era um ambiente de grande satisfação com as oligarquias dominantes. O presidente Washington Luiz, que tinha sido indicado por São Paulo, decidiu indicar o paulista Júlio Prestes para ser o seu sucessor. E o governo de Minas Gerais, Antônio Carlos, que esperava ser escolhido. Aí nós lembramos da política dos governadores, nós lembramos do café com leite, ora São Paulo, ora Minas Gerais. E reagiu o Antônio Carlos, o mineiro, reagiu à aliança às oligarquias e vai aliar-se a Rio Grande do Sul e da Paraíba, formando a Aliança Liberal.
E aí nessas eleições de 1930 nós temos aí formada a Aliança Liberal, eles lançam como candidato à presidência o gaúcho Getúlio Vargas e o paraibano João Pessoa para vice-presidente. E nos discursos do Getúlio Vargas ele propunha voto secreto, o incentivo à indústria nacional, leis trabalhistas, anistia aos tenentes rebelados, os tenentes rebelados do primeiro e do segundo ciclo de julho. Então, com essas promessas de campanha, Vargas foi se tornando cada vez mais popular. Só que, nas eleições de 1930, a vitória coube ao candidato governista, apoiado pelo governo Júlio Prestes. A oposição não se conformou com a derrota nas urnas, e lembrando que esse período das urnas era muito fraudulento, e com o apoio de ex-tenentes começou a conspirar contra o governo eleito. Então, um fato que vai acelerar esse acontecimento é que em julho de 1930, João Pessoa, candidato a vice-presidente na chapa de Vargas, foi assassinado. Então, abre-se um movimento de revolta na política da Paraíba. E aproveitando desse momento, desse fato, o Getúlio Vargas partia do Rio Grande do Sul em direção ao Rio de Janeiro, disposto a derrubar o governo. Só que antes de chegarem à capital, uma junta militar, certamente liderada pelos tenentes, derrubou Washington Luiz e entregou o poder a Getúlio Vargas. Página 45, lembrando, sempre temos um texto de apoio para o texto principal. Aí entramos na página 46, temos o primeiro governo Vargas. Durante o primeiro governo Vargas, 1930-1945, 15 anos, o Brasil mudou bastante. A industrialização avançou e as cidades cresceram. Temos aí dentro desse período o governo provisório. No seu discurso de posse, Getúlio Vargas disse que seu governo era provisório, mas assim que assumiu o poder, procurou fortalecer o Estado brasileiro e a si próprio. Aí nós temos aí a oposição paulista, ao impor intervensores aos estados. Getúlio Vargas desagradou as elites estaduais. No caso de São Paulo, por exemplo, a elite paulista reagiu à nomeação do tenente João Alberto, formando a Frente Única Paulista. E aí vamos ver as conspirações, a oposição se levantando contra o governo de Vargas. Página 47, Vargas vai fazer a Constituição de 1934. E vamos conhecer agora as principais mudanças introduzidas pela Constituição de 1934. Voto secreto, voto feminino, justiça eleitoral, ensino primário gratuito, criação da Justiça do Trabalho e direitos trabalhistas. Isso foram ações governais do Getúlio Vargas. A Constituição previa também que o próximo presidente seria escolhido por meio de eleições indiretas. E a vitória nessas eleições coube, claro, a Getúlio Vargas. Página 47, vamos para a página 48. Vamos para o governo constitucional de Vargas. Quando Vargas assumiu o governo, o Brasil sofria os efeitos da Grande Depressão, a crise de 1929 a 1933, lá nos Estados Unidos, e vai atingir a Europa. E o Brasil, é claro, sofre também com essa crise, onde houve as falências, desemprego e a inflação em alta. Então a página 48, as informações sobre esse governo constitucional de Vargas. Na página 49, o Estado Novo. As eleições para presidente da República estavam marcadas
Para o início de 1938, Vargas, no entanto, não estava disposto a deixar o poder. Por isso, ele anunciou pelo rádio que havia descoberto o Plano Cohen, segundo o qual os comunistas iriam provocar greves, incêndios em igrejas e o assassinato do presidente. E o próprio livro apresenta como sendo um plano, a história também, né? Um plano falso, mas serviu de pretexto para que, em 10 de novembro de 1937, Vargas desse um golpe e implantasse uma ditadura, que é onde nós vemos a denominação Estado Novo. Então, página 49, Vargas iniciou seu governo, esse novo governo, decretando a extinção de todos os partidos políticos. E, conformados, os integralistas atacaram Palácio Guanabara, que é a residência do presidente. Isso em maio de 1938. Ajudado por sua guarda pessoal, Vargas reagiu ao golpe à Bahia e, a seguir, aproveitou-se do episódio para mandar prender seus adversários. Página 50. Vamos para o trabalhismo. Uma característica fundamental da política de Vargas foi o trabalhismo. O que é que consistia esse tema? Em conceder benefícios reais aos trabalhadores e, ao mesmo tempo, fazer propaganda do que foi concedido. Essa é a política de quase todos os governantes, né? Fazer propaganda daquilo que é devido eles fazerem. Durante o Estado Novo, a partir de 1942, Vargas divulgou amplamente os direitos trabalhistas, usando os jornais, o rádio e as comemorações cívicas. Exemplo disso foi o anúncio da consolidação das leis do trabalho, a CLT. Página 50. Página 51, nós temos aí para refletir um texto que traz tema As Abelhas e a Colmeia. Vamos passar. Texto de apoio. Um título dado a Vargas foi o pai dos pobres. Página 52. Temos aí o DIP e a propaganda varguista. Então, como vimos, o governo Vargas aprovou leis trabalhistas como salário mínimo, férias, limitação de horas de trabalho, segurança, carteira de trabalho e justiça do trabalho. E, ao mesmo tempo que fez isso, usou a propaganda para esses benefícios. E aí nós temos aí o DIP, é o Departamento de Imprensa e Propaganda, muito difundido na era Vargas. Mas além do DIP, também exercia severa censura sobre jornais, revistas, rádios, cinema e demais manifestações culturais. É porque nós estamos aí no Estado Novo, numa ditadura varguista. Então, é o que está aqui, a imagem da página 52. Sempre o texto de apoio acompanhando as informações do texto principal. Então, página 53, nós temos a economia, a indústria e a agricultura. Durante a Primeira República, que foi de 1889 a 1930, a agricultura ocupou um papel de destaque na economia nacional. Durante o governo de Vargas, a indústria assumiu a posição de liderança que antes cabia à agricultura. Então, faça uma visualização dessa tabela aí em cima na página 53. Entre agricultura, nós temos aí já chegando 1945, o fim do Estado Novo e o queremismo, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial contra as ditaduras fascistas contribuiu para aumentar as críticas ao governo Vargas.
Então, no Brasil, muitos passaram a dizer que era preciso combater também a ditadura varguista. Em outubro de 1943, os políticos de Minas Gerais lançaram o Manifesto dos Mineiros, exigindo a democratização do país. Nesse mesmo ano, estudantes da União Nacional dos Estudantes, a UNE, saíram em passeata contra o governo. E aí nós fechamos aqui o capítulo 3, na página 54, no que diz respeito a conteúdo. E entramos na página 55 com atividades. Retomando todo o conteúdo para entender as perguntas. Se você não entender a pergunta, não compreender o que está sendo perguntado, comentado, questionado, você não apresentará a sua resposta. Então, para uma boa resposta é preciso um bom entendimento da pergunta. E o bom entendimento da pergunta é explorar o texto, e as fontes de pesquisa que você tem, que eu recomendo você fazer mais algumas pesquisas além de tão somente. Na página 55 nós temos a questão 1, 2, 3 e 4. Observe que nas questões 3 e 4, que é para identificar a afirmativa incorreta e justificar a sua escolha. Então, observe o artigo, o substantivo está no singular, a afirmativa, então já nos remete a dizer que é uma, né? Está muito claro esse entendimento. Então, vamos para a página 56, temos a questão 5 e a questão 6. A questão 5 tem um texto, e você vai fazer uma boa leitura desse texto e observar aí os itens A, B, C, D e E. A questão diz: o controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política, na medida em que visava. Então, uma delas corresponde à alternativa correta. E a 6, nós temos um gráfico aí, taxas anuais de crescimento em porcentagem. E aí são duas perguntas, A e B. Temos aí a legenda com as colunas do gráfico para entendermos aí a taxa de crescimento da agricultura e da indústria de 1920 a 1945. Fecha-se aqui as questões que estão apresentadas neste livro. As que seguem a sequência são para outras atividades. Então, boa leitura, cuidadosa e boas respostas. Então, chegamos no final. Eu recomendo que você faça uma releitura dos textos, das imagens que aparecem no capítulo e tenha uma boa atividade. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.